Mulher, senta aí, eu preciso conversar. O que fez meu cortisol subir nessa madrugada foi ficar pensando sobre o quanto as pessoas desejam a vida dos outros. Mas você consegue entender o que tem por trás dessa vida? Sendo muito sincera, eu não sou uma pessoa que tem costume de desejar a vida dos outros, e não porque minha vida é perfeita, embora ela seja muito bonita, mas porque desde criança, muito cedo, eu descobri que cada vida tem um fardo. E nem todo fardo foi feito para ser carregado por qualquer pessoa. Olha, não me leva a mal, mas eu entendo quando você olha pra vida de pessoas na internet ou pros seus amigos, enfim, e acha que a vida é perfeita e tá tudo certo, ou talvez melhor que tu. E não sei qual é a visão que você tem em relação às pessoas na internet e, tipo, te entendo, eu também acho a minha vida bonita, mas isso é um recorte. Seja no Instagram, seja no TikTok, seja no Twitter, onde quiser, na tua frente ao vivo, o que a gente consegue acessar da vida das pessoas é sim apenas um recorte. Você não consegue ver a jornada, o background e tudo aquilo que a pessoa precisa ou precisou fazer e ser para sustentar a vida que ela tem hoje. Então eu entendo que talvez você queira a vida de outras pessoas porque acha que, a partir do teu recorte, você acha que a vida é muito boa, é melhor que a tua, enfim, piriri e pó. Mas tenta se lembrar que junto com aquela vida vem uma lição, um ensinamento que é personalizado. Eu não gosto de deixar as coisas assim no ar, então vamos trazer contextos. Eu perdi meus pais muito nova, e por conta disso, ao longo de toda a vida, eu sempre escuto: como você consegue aguentar isso? E eu, sinceramente, não sei. É verdade, eu não sei. Mas eu também entendo que eu e meus irmãos fomos as pessoas que precisavam passar por isso e entender a vida dessa forma, a partir dessa situação e recorte. E hoje os três têm lições específicas em relação a esse ponto, que obviamente se destrincham em relação à nossa vida toda. Mas o ponto é, quando eu era nova e todo mundo falava que não entendia como eu conseguia aguentar a situação, eu realmente entendi o ponto deles, porque por mais que fosse criada como se fosse uma hierarquia da dor, as situações que eles passavam, que na cabeça deles era muito menor, eu não conseguiria passar. Eu olhava pra vida dos meus amigos, dos famosos, enfim, e eu pensava a mesma coisa. Tipo, como você consegue passar por isso? Vamos dar exemplos, que eu gosto de coisa bem clara. Quer dizer que eu sou negona. Vocês entenderam, né? Trazendo um exemplo. Eu tinha um amigo que os pais dele eram separados, mas o pai tinha uma condição de vida muito diferente da mãe. Isso não queria dizer que ele não pagava uma boa pensão, porque sim, pagava, mas ninguém sabe explicar por que a mãe era, tipo assim, ó, inimiga dos filhos. Mesmo com o valor da pensão bem alto, a vida que a mãe dava pros filhos não fazia o menor sentido. E para além de toda essa questão, dentro da casa era bombas o tempo todo, basicamente. Então, era um atrito do momento que tu acorda até o momento que você vai dormir, e a casa dos amigos era, assim, um refúgio, porque a pessoa não gostava de ficar na própria casa. E aí, eu já presenciei até essa pessoa chorando próximo a mim, e uma outra amiga que estávamos conversando, porque, nossa, eu fico reclamando e a minha vida não tem problema nenhum. Oi? Oi? Problema nenhum. Eu sei que a gente cria essa hierarquia, e na hierarquia da sofrência, a morte acho que tá sempre no extremo, e faz muito sentido, mas eu que perdi meus pais, jamais conseguiria lidar com esse cenário aí em casa. Sabe por quê? Porque com os meus pais vivos, nós éramos aquela família margarina. A minha família sempre foi o lugar onde meus amigos gostavam de ir, onde quando as minhas amigas iam dormir lá em casa, meu pai, meu irmão, minha irmã, todo mundo era, tipo, muito unido, todo mundo dava risada com as pessoas, todo mundo sempre gostou de ir pra minha casa. Com muita razão. E para além disso, meu pai sempre foi um dos pais que levava as pessoas pra, tipo, dar rolê com a gente, né? Os filhos dele, no caso. Então, por exemplo, meus filhos vão no parque aquático. Quem levava era meu pai, e aí alguém pedia, tipo, pode levar meu filho. Meu pai era esse tio. O tio que levava no circo, no parque aquático, no kart, no boliche, o que os filhos queriam. E aí, gente, vamos trazer um contexto, tá? Tô falando do, tipo, meu pai fazia porque minha mãe faleceu quando eu era bem pequena, então meio que não deu tempo. Quem fazia era o meu pai. Mas meu pai, the best. E aí, voltando lá pra questão do meu amigo, eu ficava muito atônita, assim, tipo, como que esse menino tá tentando colocar a minha situação como se fosse, assim, não tem como passar, sendo que todos os dias ele acorda com um cortisol na estratosfera. E eu não conseguiria passar por isso. Então, sim, a gente, enquanto sociedade, cria uma hierarquia completamente fantasiosa em relação aos nossos próprios problemas. Como se existisse fardos maiores e menores. Mas, vou te contar uma coisa, fardo é uma coisa meio personalizada. Ele não é grande ou pequeno, ele é compatível com aquilo que você tem pra resolver nessa vida, sabe? E aí, trazendo uma coisa mais
palpável é exatamente quando alguém olha pra ti e fala que odeia ler livros. E, ok, talvez existam pessoas que odeiam ler livro. Não sei como, mas pra maioria dos casos, a questão não é que odeia a atividade de ler livro, e sim porque odiou o livro que já leu. E às vezes a questão é, a pessoa lê um livro de ciência, não sei, e aquilo que faria o coração vibrar é, sei lá, romance de época. Tu entende? A questão é falta de encaixe. E isso vale pra muitas coisas na vida. Tem aí aquelas mulheres perto dos 30 anos que estão se achando meio fora de alguma coisa. E a fonte dessa informação é o TikTok, porque eu não me enquadro nela, mas eu vejo muitas mulheres perto dos 30 anos falando que estão com muita dificuldade de fazer amizades. E a grande questão não é que ficou mais difícil fazer amizade, mas sim porque a vida ficou diferente. Percebe que essas outras possibilidades de amizades com mulheres de 30 anos talvez estejam em outros momentos de vida? Mas a grande questão e talvez sacada da madrugada foi entender que talvez cada pessoa venha para o mundo com uma história específica porque veio aprender uma coisa específica. Sim, você é único e insubstituível, mas aquilo que você veio aprender também é. E a única coisa que eu consigo entender agora é que desejar a vida do outro é, na verdade, não entender o que aquela vida exige. Mas, como eu sempre falo, isso aqui não tem uma resposta certa. Eu só queria mesmo conversar.